Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química, mais um da série Segunda da Química no Enem. O 11º vídeo que traz como tema a química e o meio ambiente. Então a gente já começando logo aqui com as questões, uma questão de 2007, as pressões ambientais pela redução da emissão de gás estufa, somada ao anseio pela diminuição de dependências do petróleo, fizeram os olhos do mundo se voltarem para os combustíveis renováveis, principalmente para o etanol. Líderes na produção e no consumo de etanol, Brasil e Estados Unidos, na América, produziram juntos cerca de 35 bilhões de litros do produto em 2006. Os Estados Unidos utilizam o milho como matéria-prima para a produção desse álcool, ao passo que o Brasil utiliza a cana-de-açúcar. O quadro abaixo apresenta alguns índices relativos ao processo de obtenção do álcool nesses dois países. Ampliei aqui o quadro para ficar mais visível para a gente. O que é que a gente tem? Produção do etanol a partir da cana e do milho. Da cana, 8.000 litros por hectare, enquanto no milho, 3.000 litros. Gasto de energia para 1 litro de álcool, 1.600 kcal, enquanto no milho é 6.600 kcal. Balanço energético positivo, gasta-se 1 caloria de combustível fóssil para a produção de 3,24 calorias de etanol, enquanto do milho é negativo porque gasta-se 1 caloria do combustível fóssil para a produção de 0,77 caloria do etanol. O custo de produção por litro é de 0,28 dólares, já no milho é de 0,45. O preço de venda é de 0,42 dólares, enquanto do milho é 0,92. Então, a partir dessas informações, o que é que a gente pode estar tirando aqui do texto, do comando? Considerando-se as informações do texto, é correto afirmar: o cultivo do milho ou da cana-de-açúcar favorece o aumento da biodiversidade. Biodiversidade, voltada aqui para duas plantações, milho e cana-de-açúcar, é algo a ler com calma. Vamos ver os outros itens aqui. O impacto ambiental na produção estadunidense de etanol é o mesmo da produção brasileira. Isso aqui a gente já pode estar descartando porque, como a gente vê aqui no quadro, é bem mais produtivo, é bem mais vantajoso produzir o álcool a partir da cana-de-açúcar. A substituição da gasolina pelo etanol em veículos automotores pode atenuar a tendência atual de aumento do efeito estufa. Essa é a informação correta. Se a gente está substituindo a gasolina, que é um combustível de origem fóssil, por etanol, que é um biocombustível, realmente a gente vai estar atenuando aqui o aumento do efeito estufa. Algumas pessoas não conseguem entender isso, mas é como se fosse assim. Quando a gente está queimando combustíveis fósseis, a gente está lançando para a atmosfera gás carbônicos, monóxido de carbono, dentre outros gases aí que estavam praticamente guardados em bolsões de petróleo, ok? Eles não faziam parte ali da atmosfera. Quando a gente está falando em queima de etanol, a gente está falando de gás carbônico que recentemente estava na atmosfera. As plantas absorvem o CO2 na sua etapa de crescimento. Na produção do álcool e na queima desse combustível, existe a liberação também de gás carbônico, mas de um gás carbônico que recentemente, como eu falei, estava presente aí na atmosfera. E isso ele vai colaborar que realmente exista aí uma atenuação, uma diminuição de tendência atual de aumento do efeito estufa. Letra D, a economia obtida com o uso de etanol como combustível, especialmente nos Estados Unidos, vem sendo utilizada para a conservação do meio ambiente. Também não faz sentido aqui. Na realidade, o cultivo de monocultura, como é o que ocorre na produção tanto a partir da cana como do milho, isso realmente não colabora muito aí para a conservação do meio ambiente. E a letra E, na utilização do milho e de cana-de-açúcar para a produção de combustíveis renováveis, favorece a preservação das características originais do solo. Também outra informação errada, já que é necessário desmatar uma determinada área para plantar ou cana ou milho. Então, dentre as alternativas, a que melhor responde essa questão seria a letra C, quando diz que a substituição de gasolina por etanol pode atenuar a tendência atual de aumento do efeito estufa. Segunda questão, Enem 2019. O concreto utilizado na construção civil é um material formado por cimento misturado à areia, à brita e à água. A areia é normalmente extraída de leitos e rios e a brita oriunda de fragmentos de rochas.
Impactos ambientais gerados no uso do concreto estão associados à extração de recursos minerais e ao descarte indiscriminado desse material. Na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta a utilização de concreto reciclado moído em substituição ao particulado rochoso graúdo, isso da fabricação do novo concreto, obtendo-se um material com as mesmas propriedades que a anterior. Com base nisso, o benefício ambiental gerado nessa proposta é a redução de quem? Como a gente está falando aqui, deixa eu só ver as opções: extração de brita, areia, consumo de água, consumo de concreto, fabricação de cimento. Nessa proposta, a redução não vai ter redução de fabricação de cimento, isso não é nem viável economicamente, e também não vai ter redução de consumo de concreto, ok? A ideia aqui seria exatamente esses recursos naturais, como ele fala bem aqui. Só que quando ele coloca que é um particulado rochoso graúdo, eu não estou falando da água e na areia, eu estou falando de quem? Da brita. Então, quando a gente utiliza esse particulado rochoso graúdo, a gente vai estar evitando aí a extração de brita da natureza, ok? Gabarito letra A. Terceira questão do Enem de 2016. A coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente. Aqui é a figura 1. A figura 2, vou até ampliar aqui um pouco, ilustra o projeto Parque Spark, desenvolvido em Cambridge, nos Estados Unidos, em que as fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas em um biodigestor, aqui, instalado em parques públicos. E os produtos são utilizados em equipamento do próprio parque, como a gente está vendo aqui, ó, ligado, por meio de um condutor a um poste com alguma iluminação. Então, olhando aqui o comando da questão, o que é que fala? Ó? Uma inovação desse projeto é possibilitar o quê? A queima do gás metano, o armazenamento de gás carbônico, decomposição aeróbica das fezes, uso mais eficiente de combustíveis fósseis, fixação de carbono em moléculas orgânicas. Para quem já ouviu falar em biodigestor, sabe que trata-se de um sistema que pega matéria orgânica e acaba convertendo em gás metano. O gás metano é um combustível que, a ser queimado, além de liberar essa energia para a gente, ele acaba produzindo aí como produtos vapor de água e gás carbônico. Aqui, quando ele fala armazenando gás carbônico, na realidade ele faz contribuir para um aumento aqui do CO2, o que acaba sendo benéfico se a gente levar em consideração o seguinte: é uma matéria orgânica que está sendo convertida em gás metano, que também é um gás bastante poluente e agressivo, principalmente ao efeito estufa. Esse material ele acaba sendo queimado e produz energia, no lugar de estar retirando de outras fontes, ok? Então, se a gente for observar aqui o comando da questão, esse projeto acaba sendo uma inovação porque ele possibilita a queima do gás metano e, com a queima do gás metano, ele acaba gerando energia para o próprio parque, ok? Letra A, gabarito dessa questão. Agora uma questão de 2014. A liberação de gases CFC na atmosfera pode provocar depressão de ozônio na estratosfera. O ozônio estratosférico é responsável por absorver parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol, a qual é nociva aos seres vivos. Esse processo na camada de ozônio é ilustrado simplificadamente na figura. Então vamos observar aqui essa imagem. O que a gente observa aqui? Se a gente olhar por essas legendas, a gente tem aqui uma molécula de CFCs que acaba liberando um átomo de cloro. Esse átomo de cloro ataca a molécula de ozônio, produzindo aqui gás oxigênio e o monóxido de cloro. Esse monóxido de cloro ele pega outro átomo de oxigênio, formando o dióxido de cloro, e nessa formação do dióxido de cloro ele acaba se decompondo em cloro novamente, e gás oxigênio está livre aí para pegar outras e outras moléculas de ozônio. Quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera por gases CFCs é decorrência de quem? Clivagem da molécula de ozônio pelos CFCs? Até aí tudo bem. Mas quando fala aqui produzir espécies radicalares, está errado. Radicalar é se ele produzisse, por exemplo, só o átomo de oxigênio. Mas como ele está produzindo aqui moléculas de oxigênio, letra A é um item errado. Letra B,
Produção de oxigênio molecular, que é exatamente a molécula do oxigênio, a partir do ozônio, catalisada por átomos de cloro. Pronto, letra B, o gabarito aqui da nossa questão. Só por leitura mesmo, a letra C fala que a oxidação do monóxido de cloro por átomo de oxigênio para produzir átomos de cloro não é a tendência, né? Na realidade, o que ocorre realmente aqui na destruição do ozônio, como objetivo, não é a liberação de átomos de cloro. Na realidade, o que tem aqui é a transformação do ozônio em oxigênio. A letra D, reação direta, a gente vê que ela ocorre realmente em etapas, não vou ler o restante. E a letra E fala que é a reação de substituição de um dos átomos do oxigênio na molécula de ozônio por átomos de cloro. Não, só se esse oxigênio saísse e o cloro entrasse aqui. A gente vê que ele faz quebrar realmente a molécula, ok? Gabarito letra B. Enem 2013, química verde pode ser definida como a criação, o desenvolvimento e a aplicação de produtos e processos químicos para produzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente. Sabe-se que algumas fontes energéticas desenvolvidas pelo homem exercem ou têm potencial para exercer, em algum nível, impactos ambientais negativos. À luz da química verde, métodos devem ser desenvolvidos para eliminar ou reduzir a poluição do ar causada especialmente pelas. Se a gente observar as fontes que tem aqui nesses itens, eu já poderia estar descartando aqui a letra D e a letra E por serem fontes de energia que não colaboram aqui para uma poluição do ar. Existem outras coisas que fazem com que esse método seja visto como negativo, mas não vai ser aqui no caso a poluição do ar. Hidrelétrica, ela acaba devido à necessidade de barrar o fluxo de um rio, ele faz com que algumas plantas morram e sejam liberados alguns gases, mas nada comparado ao que ocorre aqui na termoelétrica. A termoelétrica ela acaba utilizando combustíveis fósseis, como é o caso do carvão ativado, como é o caso do gás metano e outros derivados aí do petróleo, exatamente para esse fim. E na queima dessas substâncias acabam liberando aí bastante gases poluentes para a atmosfera, ok? Então, um dos objetivos aqui da química verde é exatamente diminuir a quantidade de termoelétrica, exatamente por causa dessa poluição do ar que elas causam. Letra B, gabarito dessa questão. Mais uma questão e a última aqui desse vídeo, agora de 2009. A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio e oxigênio, que somam cerca de 99%, e por gases traços, entre eles gás carbônico, vapor de água, metano, ozônio, óxido nitroso, que compõem o restante 1% do ar que respiramos. Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial do século XIX, a concentração de gases traços na atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2, que é o desmatamento. Lido esse texto, a gente pode passar aqui para o comando da questão. O que é que diz aqui no comando? Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é: letra A, reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela industrialização refrigerada, aqui ele está falando nos CFCs, e outro, diminuir o calor irradiado. Se diminuir o calor irradiado, ela faz aquecer mais, ok? Tem que realmente deixar liberar uma parte desse calor. Promover a queima da biomassa vegetal responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção de CH4, mas se eu queimo esse CH4, eu vou estar produzindo o que? Gás carbônico, que resulta também em um aquecimento, não seria itens aqui viáveis, letra A e B. Reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera. Não tem nem o que discutir, o gabarito dessa questão, letra C.
Com essa questão, a gente encerra aqui mais um vídeo da série Segunda da Química no Enem. Esse vídeo que trouxe a temática meio ambiente. Se tem dúvidas sobre os problemas ambientais, eu te aconselho a assistir esse vídeo que está aparecendo agora no card, que traz consequências, o que realmente causam esses problemas e como evitá-los. Ok? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo aqui na série Segunda da Química no Enem e o próximo vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química. Tchau, tchau.